Olá, povo abençoado, graça e paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Silva. Gostaria de compartilhar uma palavra da parte de Deus ao teu coração neste momento. Mas antes, você que não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe também os seus comentários e o seu like. É você mesmo que estará acompanhando esses vídeos. Participe conosco, vamos interagir juntos e aprender aquilo que Deus tem a nos ensinar, tá bom? A meditação de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Olha o que disse Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: transportais de um lado para o outro, e assim vos serás feito. Olha só o que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai dar uma ordem ao monte, arranca. E ele vai transportar de um lugar para o outro, segundo a tua fé. E daí por diante nada lhe serás impossível. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha, né? Esta palavra é muito forte e é bom a gente entender ela e procurarmos praticar, né? Procurar colocar em nossas vidas, fazendo com que estas comparações bíblicas seja real na nossa vida, né? Que nós vimos testemunhar estes fatos verídicos, o qual o Senhor Jesus nos ensina e que vem acontecer conosco. Para isso nós devemos aprender e colocar em prática. Vamos lá, para você entender melhor o que Jesus estava querendo dizer, eu vou estar trazendo uma ilustração aqui através de uma reflexão. Um jovem em uma determinada igreja, ele escreve em um papel, no ciclo de oração, e lá ele coloca um pedido dizendo o seguinte: gostaria de adquirir uma fé do tamanho de um caroço de abacate. O pastor olha e ri dele e pergunta para ele: jovem, por que você está querendo uma fé do tamanho de um caroço de abacate? Respondeu o irmão: pastor, eu ouvi uma determinada pregação de um pregador que dizia que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dar ordem ao monte a transportar de um lugar para o outro. Imagine se a minha fé for do tamanho de um caroço de abacate. Aí eu vou fazer coisas tremendas. Querido, entenda bem. Veja bem. Jesus, quando ele falou em parábola, dizendo no versículo 20, que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós faremos e realizaremos coisas grandes. Jesus não estava falando de maneira quantitativa, e sim de maneira qualitativa, que é uma diferença entre uma coisa e outra, né? Há uma diferença naquilo que é quantitativo, que simboliza a quantidade, e naquilo que é qualitativo, que simboliza qualidade. Jesus não estava falando do tamanho da fé, Jesus estava falando na eficiência da fé. Observe, diz os estudiosos que um pequeno grão de mostarda, né, uma pequena semente de mostarda, né, faz com que venha nascer uma árvore que atinge 4 metros de altura. Ainda no livro de Mateus, a Bíblia vai dizer que um certo rei plantou, né, uma mostarda e ela cresceu, e as suas ramagens, os seus galhos fizeram ali ninho os passarinhos. Então a eficiência dessa semente é muito grande, né? Ela é pequena, é uma das menores. A Bíblia traz a representabilidade dela como uma menor da semente, porém ela vai conseguir, né, elaborar, projetar grandes coisas. É exatamente neste ponto que Jesus está nos ensinando. A fé, ela pode ser considerada pequena, ela pode ser, né, vista na minha vida, na sua vida, de maneira pequena, mas esta fé vai produzir, projetar coisas grandes. Se nós acreditarmos, né, e confiarmos e termos na nossa vida esta fé, por mais que pequena ela seja, vai acontecer coisas grandes na nossa vida, né? Vai acontecer realizações grandes, tremendas, maravilhosas na nossa vida através desta fé. Entenda, querido, é exatamente nisto que a palavra nos ensina. Diz os rabinos, né, antigos, os rabinos, que quando
vinha ter eles uns problemas, né? Ou algum problema grande que era difícil de se resolver, né? E quando os rabinos solucionava estes problemas que era considerado grande, né? Era tido por nome, né, de removedor de montanha. Eles eram considerados removedor de montanhas. Olha só essa comparação. Você pode ser um removedor de montanha. Isso significa que os problemas grandes, que muitas pessoas acham que é grande, né, que é difícil de ser resolvido, você vai conseguir resolver esses problemas. Mas, pastor, de que maneira? Usando a tua fé. Usando a tua fé, tendo a comparação da semente do grão de mostarda, do qual Jesus falou, não o tamanho, não é o tamanho, não fica pensando que é o tamanho da fé que vai fazer coisas grandes, é a eficiência dela. A fé em si, ela já é eficiente, basta só ter fé, é só ter fé, querido, você precisa só ter fé na sua vida. A eficiência da fé é que vai fazer coisas grandes. Você está entendendo o recado de Deus? Então, a fé vai trazer coisas grandes, aleluia, e realizações grandes na tua vida, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que adquirem e têm a fé. Então, permaneça tendo fé, que as coisas grandes vão acontecer através da fé que há em você, da fé que você adquiriu, né? Que você tem. A gente sabemos que as grandes realizações e as grandes conquistas, elas se dão quando a gente passamos a acreditar, né, e confiar através da fé existente em nós que vai acontecer, né? A própria palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas nós esperamos e através dela vai acontecer grandes coisas na tua vida através desta fé maravilhosa que Jesus nos ensina no livro de Mateus 17:20. Aprenda hoje que não é o tamanho, é a eficiência dela. É a eficiência dela. Por isso que você está vencendo. E por isso que você vai continuar vencendo. E as conquistas, né, por mais que elas sejam grandes e aos olhos de alguns impossível adquirir e resolver, você vai estar conseguindo. Porque a fé que está em você é eficiente, suficiente para conseguir tal êxito, para conseguir tamanha, né, realização na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor. Amém? E até a próxima, Deus assim nos permitindo.